pedir aos nossos anjos guardiães que nos amparem, que nos auxiliem, né? Para que a gente tenha entendimento do Evangelho e que os nossos irmãos desencarnados também estejam conosco na compreensão do que nós vamos conversar essa noite. Eu não sou assim uma palestrante, né? Eu estou aprendendo. Então, por favor, me ajuda. Se necessário, podem interferir, discordar, concordar, acrescentar. Eu aceito qualquer tipo de auxílio, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a fé. Às vezes a gente não dá muita importância, né? Eu tenho fé, e daí? Ou não tenho fé. Mas a gente não presta muita atenção, não analisa os detalhes. E aí a gente começa a estudar e percebe que não dá para a gente separar fé de esperança. Estão muito ligadinhas, né? Em algumas situações se confundem. A gente não sabe se a gente está tendo fé ou está esperançoso. Mas existem algumas diferencinhas, né? Que faz a gente entender e aprender a exercitar, a buscar a nossa fé. Então, no capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas, é o que mais foca esse assunto, né? Inclusive, é o que tem mais itens que trata da fé. Então, eu separei só alguns tópicos para a gente comentar, porque ele é bastante extenso, né? A gente precisaria de mais de 40 minutos. Então, o sentido da palavra fé, no dicionário, é simplesmente crer. Eu acredito em tal coisa, independente de ser verdade ou não, de ter fundamento ou não, de ter possibilidade ou não. Eu tenho fé, eu acredito. Às vezes a gente vê isso muito em filmes, né? Que tem um mocinho que vai lutar com uma determinada situação difícil para salvar a mocinha, salvar a família, salvar um ideal. Ele não tem religião, o filme não mostra isso, mas ele tem uma garra, né? Aquela força de achar saída para todas as situações que estejam impedindo ele de alcançar o objetivo. Então a gente sabe que aquilo é fé, é acreditar no que está fazendo, é acreditar que vai dar certo. E a gente de vez em quando vacila, né? Será que vai dar certo? Então um dos sentidos é o transporte das montanhas, né? Que aqui no Evangelho é um sentido moral. As montanhas que Jesus nos disse e o Kardec nos explica são as nossas dificuldades, são as nossas más tendências que nós devemos superar para a gente evoluir um pouquinho, né? Nessa reencarnação. Então ele trata o seguinte, é a dificuldade, a resistência, a má vontade. Então, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Então, são muitas montanhas que nos atrapalham, não é? Então, isso quando a gente transporta essas montanhas, nós estamos nos esforçando, nós estamos fazendo todo o possível para transportar essas montanhas das nossas vidas, do nosso íntimo. É mais ou menos associado à nossa reforma íntima, né? A essa transformação que a gente precisa fazer constantemente para que a gente se torne um cristão melhor, um irmão melhor, um cidadão melhor, né? Aí fora isso, a fé vacilante, né? A gente fica inseguro, fica incerto, a gente duvida que as coisas aconteçam e nessa dúvida, nessa insegurança, a gente deixa de agir em benefício ou em direção àquilo que a gente quer alcançar. Então, em momento algum em nossas vidas, a gente deve duvidar de que as coisas vão acontecer, porque isso vai nos travar, vai nos impedir de agir. E a fé sem ação não vai acontecer nada, não é? A gente precisa agir em benefício, não é esperar de braços cruzados. Nós temos que agir, né? Segundo Jesus nos ensina. A outra acepção da palavra fé
diz da confiança que a gente tem, né? Da certeza de atingir esse objetivo, essa lucidez que a gente tem. Então, podemos realizar um montão de coisas, milagres, que a gente não tem ideia. Quando a gente exercita essa boa vontade, esse querer, essa vontade de fazer. Então, nós buscamos em nós, nosso íntimo, essa força. Aí então ele diz também da fé que a gente, que dá calma. Quem tem fé é calmo, é paciente. Você não vê nenhuma pessoa fervorosa e esbafurida por qualquer situação. Está sempre assim, o mundo está caindo em volta e a pessoa está tranquila, paciência, tudo vai dar certo. Eu vejo alguns colegas lá na minha casa espírita que me apavoram, né? Calma, Selma, vai dar certo. E eu tô aqui assim, né, sapateando, porque alguma coisa tá parecendo que tá desorganizado, tá parecendo que não vai dar certo, mas ele é mais fervoroso que eu. Vai dar certo. O Antônio, nosso amigo, é desse jeito, né? O mundo tá caindo, a pessoa às vezes tá passando mal. Calma, já vai se resolver. Essa pessoa é fervorosa. Eu posso ter a minha fé, mas ela vacila de vez em quando nesses momentos. Ainda falta educar um pouquinho mais esse controle, né? Às vezes não tem fé, mas não controla o exercício dessa fé. Mas tudo se resolve ao redor dele. Né? Então, quando a gente também deve exercitar, quando nós estamos buscando a fé, a gente exercita a humildade. É quando a gente admite que sozinhos não somos ninguém, que nós precisamos de Deus, que somos ferramentas e instrumentos da vontade divina. Então aí a gente tem que exercitar a humildade, né? Não sou dono da verdade, não sou dono de tudo que acontece. É Deus que está no comando. É Deus que está guiando os nossos passos. Aí da mesma forma, gente, não vamos esperar Deus descer aqui e falar vai ou faz aquilo, né? Nós sabemos que Deus age através dos seus mensageiros, que são nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, nossos amigos reencarnados também. Uma sugestão, uma orientação, um conselho, pode ser um anjo de Deus que veio nos auxiliar, que veio nos dar uma luz naquele momento que a gente precisa. Então a gente precisa ter essa humildade, nós precisamos uns dos outros, nós não somos ninguém sozinhos. E também, ele diz quando um homem age sobre o fluido, que é o agente universal, né? A gente vê, por exemplo, os passes acontecem através de quê? Da boa vontade, do amor e da fé que a gente tem naquele momento. A gente tem fé que a equipe espiritual está ali. E se eu não estiver como médium passista, eu não estiver totalmente preparado, eu não estiver desprendendo toda a minha vontade, o meu querer, o meu amor, a espiritualidade vai me ajudar, vai suprir essa falha minha e vai atender aquele paciente. Mas a minha fé é que tem que estar em evidência naquele momento. Tanto que alguns médiuns que já têm essa habilidade, né, podem fazer curas, né? Impõem as mãos e fazem curas, com auxílio da espiritualidade. Mas a fé do médium, ela está em algumas situações sobrepondo a todo aquele momento de passe. Não podemos esquecer que o paciente também tem que estar apto a receber, né? Preparado. Mas a fé do médium pode fazer milagres. A gente às vezes nem percebe, nem vê o que está acontecendo, mas opera milagres a quem precisa e a quem merece, né? Então, é a nossa fé que temos que exercitar quando nós aprendemos sobre o passe, quando nós exercitamos o passe. Aí também é interessante quando fala que a fé não se prescreve, né? No item 7, ela não se impõe também. Então a gente tem mania às vezes de ver uma situação com alguém e dizer, fulano não tem fé, por isso que as coisas não acontecem. Ou então, fulano, você precisa ter fé, senão você não resolve os seus problemas. Mas não é bem assim que funciona, não é?
A gente é dono, né? De falar, cadê sua fé? Esqueceu que você tem fé? Não é? Cadê a fé que eu te ensinei quando você era criança? Então, assim, não é bem assim que funciona. A fé é construção interna, é construção íntima. Não é de fora para dentro, e não é como um remedinho que você dá umas gotinhas e resolve. Então a gente precisa prestar atenção às vezes e não dar esses conselhos ou não dar essas broncas em ninguém, né? Porque cada um tem o seu tempo, tem o seu momento de despertar, de descobrir como é que vai despertar, buscar essa fé. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha dele em nós. Nós temos na nossa mente, né? Escrito, impresso todas as leis, as suas leis, e temos a fagulha dele em nós. Basta que a gente desperte. E nessa fagulha de Deus, lá é que nós vamos buscar esse exercício dessa parte divina que tem em nós, é que nós vamos encontrar essa fé robusta, essa fé verdadeira que vai nos ajudar a superar todas as nossas montanhas, não é? Atravessar todas as nossas dificuldades. Então nós não podemos esquecer disso, somos filhos de Deus, nós somos parte dele, nós temos condições e oportunidades, nós temos a assessoria de tudo, toda que nós precisamos para exercitar as nossas habilidades, inclusive a fé. Mas às vezes, né, gente, nós ainda estamos a caminho, nós ainda estamos aprendendo, e a gente precisa falar disso às vezes tanto, né? A gente aprende o Evangelho, a gente começa o Evangelho, chega no final, quando a gente volta, começa a ler, parece que eu nunca li aquilo, parece que é tudo novo, parece que tudo fica mais raso. Aí a gente tem que ler de novo, estudar de novo. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre a fé? Às vezes a gente esquece desses detalhes sobre a fé, né? Então, por isso o Evangelho tem que ser o nosso livro de cabeceira. Todo dia ler um trecho, todos os dias ler um capítulo, ou ler, né, aquilo que a gente conseguir naquele dia e refletir sobre o que estamos estudando. Né? Tem muito isso com o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Às vezes eu pego para ler de novo, gente, eu já li isso aqui tudo, nunca li isso aqui. A gente parece que acha alguma coisa nova e parece que você não leu. E às vezes parece que é assim, tão lógico, né? Não ser tão lógico, como é que eu não percebi isso? Por que eu não me lembro disso? Mas a gente ainda vai chegar lá. Ontem eu vi um bate-papo espírita com o Quincas Veloso, com o Wellington e com o Simão Pedro. O Simão Pedro foi responder uma pergunta, gente, tá lá na pergunta 900 e não sei quanto, na 300 e não sei quanto, assim, sabe? Sem olhar em nada. Ele sabe todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Um dia eu vou ser assim, sabe? Eu não sei se vai ser nessa reencarnação, mas eu vou chegar lá, saber os assuntos que tem em todas as perguntas. Né? Mas é muito interessante. Então, gente, prescrever a fé e impor, nada feito, né? Não vamos fazer isso mais. Então, também nós podemos dizer da fé cega e da fé raciocinada. A fé cega é aquela que não vai acrescentar nada, não vai nos ajudar, nós não vamos ter segurança, porque a gente não tem a associação dela com a inteligência, com o conhecimento e com o entendimento lógico dos conceitos e dos fatos que estão acontecendo. Então a gente tem que entender, aprender, estudar, refletir, esses verbinhos que nós estamos acostumados a ouvir sempre, em todas as palestras, em todos os lugares, né? Então, se a gente consegue entender o que é a fé, o que não é, o que Jesus, como Jesus exemplificou, nós não vamos ter essa fé cega, nós vamos questionar, nós vamos fazer como Kardec nos orienta em suas obras, né? Todas elas, ele sempre acha a oportunidade de dizer, pergunta, questiona, não acredite em tudo que chega, né, antes de passar pelo crivo da razão. É aí que nós vamos aprender sobre a fé e sobre a nossa fé, sobre essa fé que vamos despertar em nós. Bom, esse capítulo falou, nos deu exemplos e exemplifica
tudo sobre a fé. Mas aí, quando a gente volta lá no capítulo 6, o capítulo 6 é aquela da Cristo Consolador, quando ele fala do jugo leve, né? Quando ele chama bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, também Kardec, esse texto é do Kardec, que ele diz assim: como é que a gente vai ser feliz se a gente não sabe o que a gente sofre? Estou sofrendo. Aí Jesus fala: não, bem-aventurados os aflitos, porque vão ser consolados, vão ser felizes. Né? Então, como é que a gente vai ser feliz? Aí vem a grande argumentação e o grande motivo para a gente ser feliz, mesmo sofrendo. É porque a nossa doutrina, ela nos dá essa possibilidade de entender o porquê do sofrimento. Se nós sabemos que a lógica da nossa evolução é esse caminhar que foi desde a criação do nosso espírito até se consumar a única fatalidade que existe para nós, que é sermos felizes. Somos espíritos eternos que vamos ser felizes. Então essa trajetória, nós temos a certeza de que ela é assim. E quando a gente percebe e entende que as nossas reencarnações passadas, nós não fomos tão santinhos, a gente não foi tão perfeito, a gente fez inimigos, a gente pisou na bola, não é? A gente não teve as habilidades, né, morais que deveria, a gente não exercitou. Então aí quando isso acontece, a gente entende que na próxima reencarnação eu vou ter que fazer um reparo, eu vou ter que reaprender, refazer, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que pedir perdão. E nisso tudo, aprender as leis de Deus, aprender com as montanhas que nós vamos transpor em nossas vidas. Elas são exatamente para isso, para que a gente melhore. E nesse aprendizado, a gente não é conformar, a gente se consola. A gente entendendo, a gente raciocina, eu entendo, então eu vou aceitar. É a mesma coisa quando a gente não estuda e toma bomba numa prova de um concurso, numa prova do vestibular. Eu tenho que aceitar, porque eu não estudei. Então, isso é racional, né? É uma consequência lógica de não ter estudado e ser reprovado. Então, nas nossas vidas é assim: se eu tenho certeza que eu não fiz a lição bem feita, então eu tenho que estudar de novo, fazer de novo, passar pelo vexame da reprovação, pelo sofrimento da reprovação e começar de novo. E começar a batalha, e começar o estudo, e começar a caminhada. Então essa parte é bastante interessante porque o Espiritismo nos dá uma fé inabalável do futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre a nossa alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange. Então a gente tem essa expectativa de felicidade, ela nos dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim, até o final daquela reencarnação, até o final da nossa evolução, do nosso aprendizado. Então, o último parágrafo desta parte está dizendo que o chamamento, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então essa fé que nós temos hoje, exercitamos hoje, ela nos conduz a um futuro de felicidade, a uma esperança de chegarmos ao fim do nosso trajeto em situações melhores. A esperança de que essa reencarnação, quando a gente terminá-la, nós temos esperança de que vou acordar do outro lado do lado invisível, em situações melhores, mais equilibradas. Isso se a gente fizer a lição direitinho, né, gente? Isso se a gente cumprir todas as orientações que Jesus nos ensinou e exemplificou para nós.
aqui nessa parte do Evangelho a gente consegue entender bastante e compreender como é que é esse processo, né? Da fé e da esperança. Aí eu fui dar uma fuçadinha na internet, né? E achei num jornal espírita, falando de um médico no estado do Alabama, nos Estados Unidos, Dr. George Hansen, que ele começou a efetuar um tratamento no hospital que ele trabalhava, que ele denominou de terapia da esperança. Então o processo dele era assim, era ajudar o paciente a construir e a manter a esperança diante da doença, consoante a máxima de que é preciso dar força ao espírito para que o corpo se recupere. Olha que coisa linda. Será que o corpo ia se recuperar? Nem sempre, né? A gente sabe que muitas doenças não têm recuperação. Mas olha o tratamento dele. Era a pessoa se fortalecer o seu espírito com a esperança da cura. Então isso fazia com que o paciente fizesse a sua introspecção e potencializava a sua fé através dessa vontade da cura. Potencializava a fé que existia dentro dele e que ele tinha a possibilidade de reconstruir a sua autoestima, de ficar mais positivo, de ter mais esperança de que o amanhã seria melhor do que aquele tratamento pelo qual ele estava passando. Então eu achei bastante interessante porque trata-se de algo da medicina, da ciência em um hospital. Esses conceitos estão assim, graças a Deus, né, estão se espalhando. Inclusive agora eu li alguma coisa dizendo de mais um grupo de médicos que estão concluindo e até orientando a prece, porque as pessoas que fazem prece ou aquelas que os parentes fazem a prece, a recuperação é mais rápida, o bom humor do paciente é melhor. Então a gente já está tendo provas científicas, né, de que as coisas estão mudando, de que está acontecendo. Então é mais um motivo para a gente buscar a nossa fé interior, exercitar essa fé, porque tudo está nos comprovando de que ela é benéfica em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido espiritual e no sentido moral. Ela nos dá a força para prosseguir, para buscar o trabalho, né? Para conviver com nossos irmãos, aqueles mais difíceis, né? Tem hora de assim, ai Jesus, me ajuda, né? Me dá um pouquinho de fé. Porque às vezes a gente está numa situação difícil, embaraçosa, mas a gente busca internamente e a gente encontra a forma, busca dentro de nós, através da fé, a solução para essas dificuldades do dia a dia. Então, esse médico, essa introspecção, ele diz assim, que a fonte da fé está toda na centelha divina que há em cada um de nós e que acessamos através do mergulho em nosso ser, conhecendo a nós mesmos, possibilitando assim a promoção da autoestima e desenvolvendo a confiança em nós e em Deus e descobrindo a fonte da esperança. É aquela lembrança de que somos filhos de Deus, temos a sua centelha e é em nós que nós vamos buscar a fé, não é no outro e não é exigindo ou impondo ao outro, né? É a gente demonstrando, através das nossas atitudes, do nosso carinho, do nosso acolhimento, que a fé vai ajudar, que a fé é inerente a cada um de nós, de todos os filhos de Deus. Bom, aí mais adiante, é muito interessante que eu achei um texto da Sueli Caldas Schubert, que eu adoro os livros dela, bastante clara, né? Ela morreu recentemente, né? Desencarnou acho que 2020 ou 2021. Eu tive o prazer de assistir uma palestra presencial, ela brilha. E eu achei casualmente esse texto dela e tirei só um trechinho, quando ela diz que a esperança de paz
no mundo, todos nós temos, mas a maioria de nós não nos esforçamos para estar em paz conosco mesmo. Isso é bem recorrente, né? A gente, o mundo precisa de paz. Mas como é que está a paz no meu coração? Como é que está a minha serenidade para enfrentar o dia a dia? Como é que está a paz dentro dos nossos lares? O que cada um de nós está fazendo para que os nossos lares sejam mais equilibrados? O que nós estamos fazendo para que a paz no nosso trabalho, que os conflitos sejam mais fáceis de resolver, ou que a gente possa evitar conflitos com a nossa atitude de paz, com o nosso pensamento de paz, com a nossa oração de fé. Então, essa paz no mundo, ela só vai existir quando cada um de nós estivermos em paz. Quando cada um de nós tivermos construído ao nosso redor um mundo de paz. Seja no lar, no trabalho, na casa espírita, na rua, no shopping, onde quer que eu esteja, eu posso ser exemplo de paz e de tranquilidade. Eu posso ser alguém cordial, eu posso ser alguém bondoso, não só com quem eu conheço, mas com os estranhos, principalmente, né? É aí que nós vamos exercitar o que Jesus nos ensinou. Com os estranhos, com aquela pessoa que eu não sei quem é, que não interessa. Interessa que é um filho de Deus, que eu posso fazer alguma coisa por ele. Que seja um sorriso, que seja um aperto de mão, uma informação, um bom dia. Tudo isso é levado em conta. Tudo isso nos dá essa tranquilidade de carregar a paz em nós. E o dia que estivermos em paz é porque a nossa fé, ela está em movimento. E que a nossa esperança de um futuro melhor, ela também está ao nosso redor. Porque isso é demonstrado nas nossas atitudes, na nossa maneira de encarar a vida e encarar as nossas montanhas. Então foi bastante interessante eu descobrir essas coisas assim, né? E a Suelinda diz mais uma coisa, que o ideal e a coragem se fortalecem na fé. Sabe? O nosso ideal fica mais firme. A gente tendo certeza de que estamos no caminho certo, nós não vamos titubear na hora de oferecer ajuda, na hora de abraçar uma causa. Porque enquanto a gente está só na conversa, é muito bom, né? Falar de Jesus, ouvir sobre Jesus, ir assistir a palestra, ir à missa, né? Assistir uma palestra é uma maravilha. Mas e daí? Nós vamos exercitar o que Jesus nos ensinou, é abraçando a causa, é pondo a mão na massa, é visitando o enfermo, é levando comida para aquele que tem fome, fazendo uma panela de sopa e sair distribuindo para quem estiver com fome. É a gente chegar do lado de alguém que a gente não conhece e a gente percebe que está precisando de um sorriso, ou está precisando de um ouvido, de um ombro, né? Alguém que precisa falar e não tem com quem falar. Então a gente precisa esse abraço da causa, abraçar Jesus, deixar as nossas futilidades, esse mundo material, esse apego à vaidade, à aparência. Estamos numa fase, né, só de aparência, de vaidade, de exposição nas mídias, de contar o que fez, o que vai fazer, mostrar onde está passando as férias, se o hotel é mais caro ou mais barato. Gente, isso não vai nos ajudar a ter paz. Não vamos dizer que nós não vamos descansar, tirar férias, nos divertir, mas é o como a gente encara isso. É como a gente trata essas coisas na nossa vida. É como a gente demonstra nessas atitudes a nosso interior, a nossa maneira de viver à moda do Evangelho de Jesus. Então esse abraço da causa é quando nós vamos ter o prazer de ser cristão. Nós vamos ter o prazer de ajudar alguém. Nós vamos descobrir como é agradável fazer um macarrão e distribuir. Como é agradável visitar os idosos lá daquele lar e ver o sorriso no rosto dele. Então, é isso que é abraçar a causa. Abraçar as ações, não medir esforços. Porque foi assim que vários
emissários, né, enviados de Jesus, fez. Foi Francisco de Assis que não mediu esforços para cuidar de quem precisava. Nós temos a Madre Teresa, né? Nós temos a Irmã Dulce, né? E tantos outros. Nós temos o Jerônimo aqui, que viveu aqui pertinho de nós. O Chico está bem próximo de nós. O Chico abraçou a causa com tudo que ele podia, com todas as suas forças, com tudo que o seu corpo físico permitiu, ele abraçou a causa. E é o maior exemplo, para mim pelo menos, é o maior exemplo de humildade e de prática do Evangelho. Quando a gente ouve sobre ele, ou lê sobre a vida dele, ou o testemunho de quem conviveu com ele, a gente dá vontade de ser igual a ele. Alcançar esse grau, alcançar essa luminosidade, né? E nós vamos alcançar um dia. Vai depender do nosso esforço, porque para ele não foi fácil. Quantas reencarnações passadas ele deve ter se exercitado, esforçado, e chegou nessa, exemplificou tudo o que ele podia para nós. Né? Até hoje eu ainda vou comprar tomate, eu lembro da história dos tomates, né? Eu não consigo fazer que nem ele. Pegar o tomate ruim, né? E um bom. Um ruim e um bom. Porque senão o próximo irmão que chegar para comprar tomate só vai ter tomate ruim para ele pegar. Né? Então ele fazia isso, um tomate bom e um ruim. Para sobrar tomate bom para quem viesse depois. Toda vez que eu vou comprar tomate, eu me lembro do Chico. De vez em quando eu ponho assim um mais madurinho no meio, sabe? Um mais madurinho, que tá com o pé meio amassadinho. Fala, não, chegando lá em casa eu tiro essa parte, né? E vou aproveitar. Mas então é isso. É a gente escolher o tomate pensando no outro irmão. Isso é que é abraçar a causa. É pensar no outro. Pensar além de mim. Considerá-lo filho de Deus, como eu. Mas nós vamos aprender, né, gente? Nós vamos chegar lá e nós estamos no caminho, eu tenho certeza. E para arrematar esse assunto de hoje, que nosso tempo já está terminando, esse livro é uma maravilha, né? O Vinhas de Luz, do Chico, ditado pelo Emmanuel. Emmanuel me emociona porque quase tudo que ele escreve é muito poético, né? Então tem uma lição a 40 que é sobre a fé. É linda, mas não vai dar tempo da gente ler agora. Então eu vou ler sobre a esperança. Ele diz assim, que a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas
têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos oferece a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos, a luz da santificação espiritual. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz esteja em nossos corações. Muito obrigada.